Fala galera, professor Carlos Adriano aqui na área e hoje a gente vai ver um resumão sobre os artigos 194 a 200 da Constituição. Esse resumão ele tem como foco o estudo sobre o SUS, mas direcionado para a CESAP-RN. Óbvio que esse conteúdo ele é cobrado em muitos processos seletivos, mas se você está se preparando para a CESAP, essa é uma boa oportunidade para você revisar e resolver muita questão aqui comigo. Portanto, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. Então, artigo 194 a 200 da Constituição que fala sobre a Seguridade Social, o artigo 194 e 195, a partir do 196 é a seção de saúde. E aqui o nosso resumo, o nosso fluxograma, para você anotar aí de antemão, pega aí o teu caderno, tá? Pega o teu caderno aí, já anota todos os bizus aqui. Outra coisa é, deixa o like, né? Comenta aí se você tá gostando. Eu já tenho outros vídeos gravados aí sobre Lei 8080, sobre o Decreto 7.508. Portanto, dá essa força aí no professor, no colega. Eu gosto de encarar esse momento aqui de estudo junto com vocês como uma oportunidade de eu reforçar aquilo que eu tenho estudado. Então não deixe da gente estar se preparando juntos. Então vamos estudar junto aqui, vamos aprender junto, mas deixa o like. Então, ó, o artigo 194, certo? Pega aí a tua caneta. O artigo 194 ele vai falar acerca do que é, certo? Ó, o que é a Seguridade Social certo? Então, o que é a Seguridade Social? É um conjunto de ações e iniciativas. Agora, observe de quem, ó. Isso aqui é muito importante. Marca o texto na mão. De iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Essas ações e iniciativas têm qual objetivo? Assegurar direitos relativos a quê? Aí vem para cá. Palavrinha aqui, ó, direitos à assistência, à saúde e à previdência. E aí essa palavra direito, ela muda a depender desses três tópicos aqui, que a Seguridade Social vai ter ações e iniciativas. A assistência é o direito daqueles que precisam. Por exemplo, o Bolsa Família, ele é um direito daqueles que precisam, tá? A saúde já é um direito de todos. Todos aqueles que precisam de assistência à saúde têm aí seu direito, tá? E a previdência é um direito daqueles que contribuem, certo? Que vai aí contribuir. E aí a Seguridade Social, ela vai garantir, ela vai ser essa iniciativa do poder público juntamente com a sociedade. E aqui tem um bizu. E na letra da lei, se você observar, vai estar como parágrafo único. Sempre parágrafo único é bizu, tá? E aí a competência de quem? Organizar a Seguridade Social. Olha aqui. É competência do poder público. E ele não vai organizar de qualquer maneira. A lei ela vai dispor objetivos, certo? Objetivos e diretrizes para que o poder público organize a Seguridade Social. Então, de que forma é? O objetivo é garantir o direito da universalidade, ou seja, cobertura do atendimento. Ou seja, a Seguridade Social vai ter que garantir, ó, o acesso de todos. A uniformidade e equivalência de quê, ó? Dos benefícios e serviços, tá? Vamos pegar aqui o marca-texto, ó.
uniformidade e equivalência dos benefícios, ou seja, não pode haver distinção entre a sociedade urbana da rural. Eu tenho que ter equivalência dos benefícios entre essas duas, certo? Ó, esses dois grupos sociais, tá? Tanto a parte urbana como a rural. É equivalência, agora você vai prestar atenção, ó. Equivalência de benefícios, tá? De benefícios. Seletividade e distributividade na prestação dos serviços e benefícios. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. O que ele está querendo dizer com isso aqui, ó? Vou pegar a caneta aqui. Quem tem mais, quem precisa mais, quem precisa recebe mais. Certo? Por isso, seletividade e distributividade dos benefícios, tá? Equidade na participação, ó. Agora, essa equidade aqui significa... Equidade significa igualdade na participação do custeio. Então, a igualdade na participação do custeio, ele está dizendo, querendo dizer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Quem tem mais contribui mais. Certo? Então, quem tem mais contribui mais. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Ou seja, um benefício não reduz de valor. Espera aí que a minha cadeira está descendo aqui. Então, irredutibilidade do valor ou seja, os benefícios não reduz de valor. Tá? Diversidade da base do financiamento. Certo? E a gestão, a organização, ela tem que ter um caráter democrático e descentralizado. Na Seguridade Social, a organização tem que ter um caráter democrático e descentralizado da gestão. E essa gestão aqui, ó, se você já estudou o SUS, você tem que ter muito cuidado, né? Porque no SUS fala muito de gestão tripartite, né? Lá na Lei 8080. Entretanto, aqui ele está falando da Seguridade Social, certo? E aí essa gestão descentralizada da Seguridade Social, ela é quadripartite. Por quê? Porque ela vai ter aqui, ó, a gestão juntamente com os trabalhadores, os empregados, os aposentados e o governo. Lembra aqui, ó, é uma iniciativa do poder público, mas também da sociedade. Quais? Se fosse esmiuçar aqui a sociedade, aí sim entraria aqui, né, ó, os trabalhadores, o empregador, certo? Ó, o aposentado. E o governo, né, ó, que é representado pelos seus entes federativos. Então a gestão aqui ela é quadripartite, tá, da Seguridade Social. Beleza, isso aqui são os principais bizus, tá? Então, ó, assistência, direito daqueles que precisam. Saúde, direito de todos. Previdência, daqueles que contribuem, certo? É competência do poder público organizar a Seguridade Social, de acordo com os seguintes objetivos, tá bom? Aí o artigo 195, ele já vem falar aqui, ó, de como que a Seguridade Social é financiada. Então, como é o financiamento da Seguridade Social? A Seguridade Social ela é financiada por toda a sociedade, seja ela de forma direta ou indireta. Por exemplo, certo? De forma direta. De forma direta aí, nos descontos na folha salarial,
nos descontos do trabalhador, por exemplo. Certo? Ó, no salário do trabalhador. E indiretamente está embutida em compras. Certo? Ó. Embutido em compras. Nos impostos. Tá? Por exemplo, um pão que se compra, enfim. Ou seja, a forma indireta é isso. Então, toda a sociedade ela contribui, ela financia de forma direta e de forma indireta também, embutida em compras um imposto, tá bom? E também a Seguridade Social vai ser financiada com recursos oriundos de todos os entes da federação, seja a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios. Todos vão contribuir, certo? E aqui a gente tem, tá, mas quais são as contribuições sociais? No quesito do empregador, ele irá contribuir na folha, nos rendimentos ou qualquer título pago à pessoa física, mesmo sem vínculo, mesmo que não se tenha vínculo, tá? Também na sua receita do faturamento e do lucro. Um bizu aqui, ó, um hashtag. Vou colocar aqui. Um hashtag aqui, ó, uma hashtag, né? Uma hashtag se liga. É aqui, ó. As questões gostam de dizer, exceto que não se tenha vínculo. Então, mesmo que não tenha vínculo, certo? Ó, tem que feito aí a contribuição para a Seguridade Social. Qualquer título pago à pessoa física, a qualquer prestação de serviço. Bem, ao trabalhador e os demais segurados, certo? Da Previdência Social, eles podem ter aí uma alíquota progressiva e essa alíquota progressiva vai ser de acordo com o salário. Lembrando que aqui nós estamos falando da financiamento direto da sociedade, tá? E aí, tem um detalhe interessante, o outro hashtag se liga, ó. A alíquota progressiva, ela não incide sobre a contribuição, não incide contribuição sobre a aposentadoria ou pensão concedida pelo regime geral. Ou seja, os aposentados aí, ó, estão isentos, né? Conforme está aqui, né, ó. Hashtag também aqui se liga, tá? Também vai ser uma forma de contribuição da sociedade, receita de concursos prognósticos. Como assim, professor? O que é esses concursos prognósticos? Eu estou me referindo à loteria, certo? Também vai participar do financiamento da Seguridade Social. E qualquer indivíduo que importe bens ou serviços ao exterior vão contribuir, vão aí ter taxas que irão auxiliar a contribuição da Seguridade, ao financiamento da Seguridade Social. Então, essas são as formas de contribuições sociais, certo? E aí, o que a gente tem? Como é que acontece a contribuição agora dos entes da federação, ou seja, do governo? O governo também contribui, né? Não é somente a sociedade, tá? É óbvio que, no final das contas, né? A receita dos estados, dos distritos federais e do Distrito Federal e dos municípios, certo? Ó, dos entes aqui, constarão nos seus respectivos orçamentos. E esses orçamentos de financiamento, certo? Ó, certo? Não constarão no orçamento da União. O que ele está querendo dizer? Que o Estado ele tem o seu imposto, ou seja, ele arrecada de seus cidadãos, certo? Por exemplo, o ICMS, tá? Ele vai ser um imposto estadual, ou seja, o Estado vai arrecadar, tá? O município, por exemplo, vai ter aí o IPTU, ou seja, o município vai arrecadar, assim como o Distrito Federal. Eles mesmos, devido à sua arrecadação própria, terão que financiar com recursos próprios a Seguridade Social, certo? E a União também vai contribuir para a Seguridade Social. E aí o orçamento que a União ela
manda para os estados e municípios, certo? Não, esse orçamento ele não vai para a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Ou seja, o Estado ele tem a obrigação, assim como o município e o Distrito Federal, de com seus orçamentos também financiarem, certo? A Seguridade Social. Então, ó, o orçamento para a Seguridade Social, certo? Dos estados, do Distrito Federal e dos municípios não sai, não integra o orçamento da União, certo? São orçamentos próprios. E aí a proposta de orçamento da Seguridade Social, certo? Vai ser de forma integrada pelos órgãos aí da saúde, previdência e assistência, certo? Desses entes que compõem. E aí o bizu aqui que tem, que já começa os incisos lá, são muito importantes porque caem muito em questões, ó. Primeiro bizu, tá, mas imagine uma pessoa jurídica com débito na Seguridade Social. Pois bem, ela não pode contar em contratar o poder público e nem receber benefícios, sejam eles incentivos fiscais ou creditícios. Nada, sem vínculo. As questões gostam muito de trocar aqui, tá? Ó. As questões gostam muito de trocar aqui, ó. Não pode contratar serviços públicos, mas podem receber incentivos. Não, certo? Ó. É sem vínculo total, certo? Ó, você vai pegar aqui, ó. Se uma empresa está em débito, pessoa jurídica está em débito, você vai colocar aí, ó, relações cortadas, para ficar fácil. Relações cortadas. Por isso que mas uma empresa, uma pessoa jurídica com débito não pode contratar pelo poder público, mas não, é relações cortadas total. Belezinha? Belezinha. E se porventura, né, esses órgãos quiserem criar um novo serviço, certo? Ampliar, seja criar, ou até mesmo ampliar qualquer ação ou serviço da Seguridade Social, certo? Ele tem que obrigatoriamente dizer qual é a fonte de custeio. Nenhum benefício poderá ser criado ou ampliado sem que se diga qual é a fonte de custeio dessa nova despesa, tá? E quando se fala do financiamento aqui, ó, existe um caso de isenção. Quem é que é isento a contribuir para o financiamento da Seguridade Social? Entidades beneficentes de assistência social. Elas não contribuem, elas estão isentas. Guarde isso aqui também no seu coração. Aqui também, ó, é hashtag se liga. Tá? Lembrando que a gente está aqui estudando com viés para acertar questões, tá? Com o viés de acertar questões. No dia da tua prova na CESAP, caiu uma questão dessa aqui, você, tranquilo e calmo, vai acertar e vai dar tudo certo. Aqui ainda continuando no artigo 195, ele vai falar assim, olha, tá bom, eu entendi a contribuição do financiamento de toda a sociedade, mas e a forma de contribuição dos produtores, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rural e o pescador artesanal, bem como seus cônjuges, ou seja, qualquer indivíduo que trabalhe pela perspectiva de um regime de economia familiar. Como é que é a contribuição? O cara não tem salário fixo como um trabalhador, por exemplo, CLT. Eles vão contribuir também. Eles não estão isentos. Eles contribuem mediante o quê? Mediante o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então, ó, a contribuição do produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário e o pescador artesanal, bem como a de seus cônjuges, ou seja, qualquer um que trabalhe sobre regime de economia familiar, eles contribuem sobre uma alíquota resultado, né, de comercialização dos seus produtos. Tá? E aí o bizu, ó, as contribuições podem ter uma alíquota diferenciada. E isso vai depender do quê?
da atividade econômica, da utilização de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural de trabalho, certo? Então, no que se diz respeito a esses trabalhadores que trabalham sobre a perspectiva de regime de economia familiar, eles contribuem mediante a alíquota sobre o resultado da comercialização. No artigo 195, pessoal, aqui também ainda traz uma vedação. É vedado a moratória e o parcelamento de dívidas em prazo superior a 60 meses, bem como também é vedado a anistia ou a remissão das contribuições à Seguridade Social. Então, não tem aí como parcelar com prazo superior a 60 meses. E ao assegurado, somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência, certo? Ó, cadê aqui? Opa. Só ver aqui. Somente será reconhecido como tempo de contribuição aqui, certo? Ó, ao regime geral da Previdência Social, a competência cuja contribuição for igual ou superior à contribuição mínima exigida mensal, certo? Ou seja, só será reconhecido como tempo de contribuição geral da Previdência, certo? A competência cuja contribuição for igual ou superior à contribuição mínima exigida mensal. Aí tem um bizu aqui, ó, um hashtag se liga. Eles gostam muito de trazer, ó, vedado agrupamento de contribuições. Então, hashtag aqui, ó, se liga. Eu já resolvi algumas questões que eles trazem, é isso aqui, tá? Vedada, não. É permitido sim, é permitido o agrupamento de contribuições, tá? Pronto, pegamos o macete da lei, certo? Ó, opa, do macete da lei 195. No artigo 196, já entra na seção da saúde, que vai falar assim, o artigo 196, ó. A saúde é um direito de todos e o dever do Estado. Garantido mediante a quê? Políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças ou outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços. Aí vem para a sua, nosso famoso mnemônico, ré, que visem a promoção, a proteção e a recuperação, certo? O artigo 197, ele já diz o quê? São de relevâncias públicas as ações e serviços de saúde, cabendo, ou seja, as competências, ó, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre as competências aqui, ó, regulamentação, fiscalização e controle. Vírgula. Muda a oração aqui, ó. Devendo sua execução ser feita, ou seja, quem é que executa a saúde, as ações de saúde, pode ser feita de forma, ó, vou até mudar aqui a cor. Pode ser feito de forma direta, o Estado, o município ou o órgão federal diretamente gerirem, quer dizer, o serviço, ou através de terceiros, certo? E também por pessoa física ou jurídica de direito privado. No caso das fundações aí, né, ó. Certo? Então, a execução, sim, ela pode ser direta ou através de terceiros, por pessoa física ou jurídica de direito privado. Cuidado. Hashtag se liga aqui no direito privado, tá? Eles gostam sempre de colocar direito público. Então, hashtag se liga, tá? Se liga. E a gente vem para o artigo 198. Nosso resumão aqui. Que fala sobre as ações e serviços de saúde. Como é que elas devem ser? Presta atenção, de forma regionalizada e hierarquizada.
qualquer ação ou serviço de saúde em rede hierarquizada e regionalizada vai constituir o SUS. E essas ações elas devem seguir as seguintes diretrizes: descentralização, certo? Com direção única em cada esfera de governo, ou seja, a gente vai ter aqui, ó, princípio da autonomia, né? A União, os estados, os municípios, certo? Aí barra DF aqui, Distrito Federal, todos é uma direção única em cada ente desse aqui, tá? O poder, né? As diretrizes, ela fala que o poder ele é descentralizado, a autonomia. O atendimento, outra diretriz aqui, ó, deve ser de um atendimento integral, com prioridade em ações preventivas, entretanto, sem prejudicar os serviços assistenciais. Belezinha? E outra diretriz é a participação da comunidade. Tanto é que a gente vai ter a Lei 8.142, que ela justamente vai falar acerca disso. Tranquilidade, show de bola. A gente está aqui já no artigo 198, a gente já vai para as questões. Estamos aí com 26 minutos, né? Passa rápido demais, meu Deus. E aí o orçamento do SUS? O orçamento do SUS ele é composto por, certo? Ó, orçamento que vem da Seguridade Social, da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. E aí vai ter uma lei, a Lei Complementar 141, que ela fala justamente, ela esmiuça mais isso. Por exemplo, como que a União vai contribuir? Baseado no PIB da competência anterior, os estados, né, com uma 12%, né, a uma alíquota mínima de não inferior a 12%, já os municípios não pode ser aí, né, ó, uma contribuição inferior, não inferior a 15%, de 15% para lá, de 12% para lá. Então, estados 12% para lá, 12% no mínimo, e municípios 15% no mínimo. Você pode ver lá na Lei Complementar 141. E aí os critérios de rateio têm o objetivo de reduzir as desigualdades. E todos esses recursos são aplicados anualmente. Onde tem data a gente fica com hashtag se liga. Belezinha? E aqui tem alguns incisos, né, que falam de coisas interessantes. Por exemplo, é permitido aos gestores poderem admitir agentes comunitários e de endemias. Tá? Os gestores locais podem. Mediante de quê? Por meio de quê? Por meio de processo seletivo. E aí é em lei federal, certo, que acontecerá a disposição sobre o regimento jurídico deles, o piso salarial, a diretriz de planos e carreiras e a regulamentação de suas atividades. Cuidado, viu? Ó, aqui também cabe um hashtag se liga. Caso, ó, eles venham a dizer, ó, que é em lei estadual, lei municipal, tá? Não, ó, é em lei federal as disposições sobre o piso salarial dos agentes comunitários e de endemias, certo? O pagamento dos salários serão consignados no orçamento de quem? Olha aqui, serão consignados, vou pegar aqui o marca-texto, no orçamento da União com dotação, ó, própria e exclusiva. E a União compete prestar assistência financeira complementar aos estados, os municípios e Distrito Federal e as entidades filantrópicas que atendam a isso aqui, ó. Vou até mudar a cor. No mínimo 60% dos seus pacientes pelo SUS. Então as entidades filantrópicas, elas recebem, mas elas têm uma quantidade mínima de atendimento aos pacientes do SUS, ó. Então no mínimo 60%. Guarda aí esse 60%, que podem dizer que é 50% e trocar, né? Então, ó, hashtag aí, se liga, que a gente já lê imaginando uma questão, tá bom?
No artigo 199 fala sobre a assistência livre à iniciativa privada, tá? Cuidado com questões que dizem assim, ó, é vedada a participação da iniciativa privada, mas ó, a assistência à iniciativa privada, ó, é livre, certo? E elas poderão participar de que forma? Elas, guarde isso aqui, viu? Ó, participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Elas têm sim que seguir as diretrizes, certo? E a maneira como elas podem participar pode ser mediante contrato de direito público ou convênio, tá? E aí nós temos como preferência para esses contratos ou convênios entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Certo? Então, entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, elas podem sim participar. E aí, ó, é vedado, tem uma vedação aqui, ó. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições de iniciativa privada com fins lucrativos. Não pode, tá? Não pode. Inciso terceiro fala de outra vedação, ó. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência de saúde do país, salvo em casos previstos em lei. O inciso 4 vai dizer que a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fim de transplantes, pesquisa e tratamento. Então não é vedado, tá? Isso aqui. O que não pode é, ó, o que não pode é comercializar, certo? É vedada a comercialização de coleta de processamento de transfusão de sangue, seus derivados, transplantes, certo? Ó, é previsto, certo? Mas não pode a comercialização, tá? Beleza. Aí o artigo 200, ele vai falar sobre as competências do SUS. Competências do SUS: controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde, participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. Participa, tá? Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação. Fiscalizar, inspecionar alimentos, compreendidos o controle do seu teor nutricional, bem como as bebidas de águas para consumo humano. Participar do controle e fiscalização da produção, da guarda e da utilização de substâncias de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Essas as competências aí do SUS. Belezinha? Show de bola. Aqui a gente vai concluindo a nossa parte teórica. No próximo vídeo eu vou falar sobre as questões sobre o artigo 194 a 200. Então vamos para as questões aqui no próximo vídeo, logo em seguida.